vamos discutir aqui hemodiálise, qualidade, preço e sustentabilidade. É esse o nosso tema aqui e passo a apresentar os membros desta mesa redonda e começo aqui da minha esquerda. Temos Jaime Tavares, que é o diretor-geral da Fresenius Medical Care, Abel Bruno Henriques, que é o secretário-geral da Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde, Óscar Gaspar, que é o presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada, e o professor catedrático de Direito, Eduardo Paz Ferreira, é especialista em vários ramos do direito económico e fiscal. E vamos então aqui, neste painel, vamos tentar perceber como chegámos a este modelo de prestação de cuidados, né, nesta área. Faremos também o ponto de situação da prestação de serviços na hemodiálise. Vamos olhar para os aspectos económicos do setor, um setor que, de algumas maneiras, funciona ao contrário, tem um único cliente, é o cliente que fixa preço. Vamos olhar para a questão dos preços e para o preço compreensivo. Vamos conhecer também um pouco da experiência dos prestadores privados de saúde, os hospitais privados, e com o professor Eduardo Paz Ferreira depois vamos também olhar para as regras da contratação pública, que são absolutamente essenciais neste setor. Bem-vindos todos, então. Jaime Tavares, deixe-me começar por si. No fundo, para lhe pedir que nos traça um retrato da evolução do setor da hemodiálise até o ponto em que chegamos e que nos dê uma ideia de como é que estamos em termos quantitativos e qualitativos, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Antes de ir ao tópico e ao ponto que me põe, cumprimentar o Presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, a Presidente do Encontro Renal, desejar uns excelentes trabalhos e que esta parceria que temos mantido desta mesa redonda possa continuar. Em segundo lugar, cumprimentar os participantes da mesa e agradecer-lhes a presença, em nome, naturalmente, da Anadiel. Relativamente à questão, eu tenho uma posição, digamos que, ambivalente. O preço compreensivo começou em 2008, depois de uma longa negociação, que todo o ano de 2007, e em 2008, de facto, atingimos este desidrato. Foi uma altura muito inovadora e eu tenho a noção de que o modelo tem mostrado ser virtuoso em termos daquilo que é a qualidade dos outcomes. Deixe-me aquilo que já vinha detrás da inteira acessibilidade dos doentes a tratamento, pois o Estado português tem tido tem mantido esta possibilidade para todos. O acesso à transplantação tem-se mantido em níveis excelentes, mas há alguns outcomes significativos, pós-preço compreensivo, que penso que já vinham de trás, pelo menos até à pandemia. O número de dois outcomes, dois KPIs, se podemos dizer assim, o número de médio de dias de internamento por doente com necessidade de internamento, isto é um tratamento ambulatório, e vinha a cair Estamos com falhas aqui no microfone. Vinha a cair sustentadamente até à pandemia. E a taxa de mortalidade também vinha a cair sustentadamente até à pandemia. Isto são dois indicadores bem importantes, me parecem, e ainda por mais se considerarmos que, concomitantemente com isto, a idade média dos doentes tem evoluído. É bem verdade que tudo isto tem a ver com o ambiente legislativo, o ambiente onde trabalhamos, mas essencialmente estes resultados derivam dos cuidados que prestamos aos doentes, e quem presta cuidados aos doentes é a comunidade médica, a comunidade da enfermagem presente neste congresso e que deve realçar a qualidade dos mesmos. Sem isso seria naturalmente impossível ter bons outcomes. Mas 15 anos envolvidos, o que é que se passa? É que há uma inércia legislativa total. E isto é bem importante de se dizer. Em 15 anos, o único despacho que saiu para alterar o modelo de preço compreensivo concebido em 2008 foi produzido pelo Dr. Óscar Gaspar, enquanto secretário de Estado, que acrescentou ao preço compreensivo na altura os acessos vasculares, aspecto fundamental, como todos sabemos, para a qualidade do tratamento que proporcionamos aos doentes, e um pormenor das transfusões de sangue não urgentes. Mas tirando este único ponto, que de facto aconteceu, eu penso que uns 3 anos após o 2013, 11. Tirando este ponto, de facto, o que é que assistimos? A um imobilismo absoluto. Eu dou exemplos. A portaria de licenciamento de unidades de diálise
é de 2013. Andamos há alguns 6, 7 anos a discutir com o Ministério da Saúde, pois não chegamos a um consenso. O Manual de Boas Práticas de Diálise, o único que, segundo todos os manuais, o Manual de Boas Práticas deveria estar em despacho Diário da República, segundo a portaria, o único que foi publicado em Diário da República é o de 2001. O que serve para a entidade reguladora da saúde e o que nos guia no nosso dia-a-dia é um de 2017, que não está publicado em Diário da República. E os únicos despachos que existem desde 2008 para cá é reduzir o preço. O que acontece é que reduz o preço. Ora, perante isto, naturalmente que a vida tem dinamismo, há evolução, há critérios de qualidade e nós estamos hoje, eu digamos que a ter problemas por este imobilismo. De regulatório e a questão do preço também. Deixe-me dar alguns exemplos. Os outcomes, o preço compreensivo mudou um paradigma essencial, que era, até o preço compreensivo, o Ministério da Saúde pagava tratamentos, hemodiálises, se assim podemos dizer, e passou a pagar por um conceito de responsabilidade pelo doente. A partir daí, não temos nenhuma alteração. E chegámos a uma situação em que o legislador não permite que novas questões se ponham. Deixe-me dar um exemplo. Ainda agora tivemos aqui uma sessão sobre green diálise, sobre a questão do ambiente, a recolocação de clínicas. A abertura de novas clínicas é um processo completamente moroso, em que nós temos neste momento à volta de 10 clínicas a produzir diariamente milhares de litros de água pura para nada. Para nada. Por isso há aqui um imobilismo legislativo relativamente à portaria da diálise, relativamente ao Manual de Boas Práticas, relativamente às novas questões que se põem. Há um consenso, eu diria que muito generalizado relativamente a novas práticas, à domiciliação de tratamento, ao tratamento conservador devido à idade da população, que de facto não tem respaldo relativamente à legislação existente para que possamos avançar no sentido de alguma melhoria. Em resumo, eu tenho alguma ambivalência, porque penso que a qualidade dos cuidados que prestamos é de excelência, quando comparados internacionalmente, mas há nos últimos anos um imobilismo total, uma inércia absoluta sob o ponto de vista da legislação que nos permite dar passos para ir no sentido da qualidade. E muito bem, obrigado. E, no fundo, vocês queriam também ver isso alterado de alguma maneira. Já vamos tentar perceber como. Abel Bruno Henriques, a questão essencial do preço. Este é um setor que tem uma estrutura e um funcionamento sui generis, não é? O tal único cliente é o Estado, que delegou nas empresas privadas, de facto, esta tarefa de prestar este tipo de serviços, de cuidados médicos, e que tem o poder da fixação de preço. Que soluções é que pode haver aqui, de facto, para equilibrar aqui os vários interesses em jogo? Muito obrigado, eu cumprimento a organização e agradeço o convite. Repare, eu queria só fazer aqui uma breve análise histórico-evolutiva sobre este processo de formação de preços para nos podermos situar. E trouxe até aqui estes documentos, são documentos muito antigos, trouxe o exemplar do primeiro clausulado tipo que houve para a hemodiálise, nos anos 80, e que referia o seguinte: a tabela de preços, que estabelecia, portanto, ab início, digamos, um indexante composto por 3 fatores, dizia o seguinte: a tabela de preços anexa a este contrato será revista anualmente, tendo em consideração os aumentos dos vencimentos da função pública, a evolução dos custos dos serviços dos estabelecimentos do SNS e a evolução do seu orçamento. Isto vigorou por muito tempo. Havia uma prática nos anos 90 que, de facto, isto acontecia, havia uma proposta, depois o Ministério, vou confessar uma coisa, nos primórdios, porque eu, obviamente, estou aqui na qualidade de Presidente da FNS, mas eu estou ligado à diálise há 35 anos, portanto, eu sou um dinossauro. É claro que nesta área das relações associativas e com o Ministério da Saúde, na área da diálise. E, portanto, nessa época havia uma coisa, não havia, era o tempo das disquetes.
E havia uma disquete que a Nadial tinha e, portanto, introduzia todos os anos os vários componentes do indexante e propunha-se e apresentava uma proposta que depois o Ministério da Saúde avaliava, estudava e dizia que não era assim, que era assim, mas havia uma proposta base. Depois, em 2000, e eu não quero amassar muito, vou ser rápido, mas em 2002 houve uma alteração, cláusula tipo, e que diz que os preços figuram no anexo 1 do presente clausulado são revistos anualmente por despacho ministerial. Para efeitos, o disposto no número 1 da presente cláusula, que foi o que acabei de ler, é constituída uma comissão paritária que procederá à avaliação dos fatores determinantes da constituição dos preços, nomeadamente a evolução dos custos de mercado e as inovações tecnológicas. Até à data, neste caso até haver novo clausulado tipo que foi em 2008, nunca foi constituída essa comissão. A comissão paritária. E entramos aqui no século de não haver atualizações de preço. Só haver, foi o século das baixas de preço. Se há uma coisa que pode caracterizar este século, o âmbito da diálise e das relações com o Ministério da Saúde, é que de facto foi o século da baixa de preços. Baixa de preços em termos nominais mesmo. Exato, em preços nominais. Não estou a fazer contas. Sim, monetária, não vamos colocar a inflação aí. Exatamente, mas podemos só fazer o exercício, porque também é rápido. O último relatório de acesso dos utentes do SNS, estabelecimento do SNS e às unidades convencionadas, nesse relatório, que analisa separadamente os custos da diálise, diz que o custo anual de cada doente em 2010, é o último ano que o relatório se reporta, eram 27.812 euros. E em 2021, 23.992. Portanto, só este preço, o custo, e portanto no custo reflete obviamente no preço, baixou mais de 2% nestes 11 anos. Para o mesmo período, e portanto se houvesse uma correção monetária, com o fator do índice de preços consumidores publicado pelo INE para o mesmo período, atualizando, portanto, de 1 de janeiro de 2010 a outubro, que é o último dado conhecido deste ano, o fator de correção era 1,27, quer dizer que claro, os preços do consumidor subiram 27% desde 1 de janeiro de 2001 até outubro de 2010. Ora, se juntarmos isto dos 27 aos 12, estamos aqui, digamos, com um potencial de depreciação do preço muito claro, perto dos 40%. Eu espero não me ter perdido e vou só acabar isto relativamente à questão já foi falado aqui pelo Presidente da Direção, que houve em 2007 um processo. O verdadeiro processo, o único processo de formação de preços desde o início até agora foi, de facto, em 2007, que foram estudos na Comissão Tripartida, a Nadial, a Direção-Geral da Saúde e a CSS, que estudaram durante todo o ano o preço compreensivo, estabeleceram um preço, uma relação do win-win, quer dizer, que esse preço teria que ser inferior ao preço que somavam as sessões de hemodiálise, que somavam os medicamentos, etc. E chegou-se a um preço. Pronto. Em 2008 houve a alteração do clausulado, portanto, é resultado desse processo de 2007, e o clausulado de 2008 é muito mais singelo. Portanto, a norma de revisão de preço diz que os preços que figuram no anexo 1 do presente clausulado são revistos anualmente por despacho ministerial. E chegamos aonde chegamos. Nós portanto, compreendemos, quer dizer, que não vamos aqui fazer correções monetárias de um dia para o outro, quer dizer, portanto, querer ganhar ou recuperar o passado, isso é impossível, mas o próprio Governo tem reconhecido que, nomeadamente nos contratos públicos, que há necessidade de revisão extraordinária dos preços. Ele consagrou numa lei, penso que é de agosto deste ano, e mais à frente, no artigo 41 da proposta de lei de Orçamento de Estado, também prevê uma atualização extraordinária dos contratos públicos na área dos serviços refeitórios, dos serviços de vigilância, dos serviços de limpeza, etc. Portanto, nós achamos que o setor não está numa redoma macroeconómica, portanto, que não seja influenciável pelos fatores externos, que são todos desconhecidos, e não vou aqui amassar-me, portanto, que tira a inflação para outubro em 10,1%, e, portanto, achamos que, quer dizer, como primeira medida, devia haver um esforço, pelo menos, para mitigar, de facto, estes impactos que tiveram, quer a Covid, quer a guerra na Ucrânia, quer, de uma forma geral, a inflação extraordinária que nós vivemos. Para resolver isto agora... Como é que se resolve de uma forma estrutural? Porque se vocês ficam dependentes de negociação ano a ano, ou da boa vontade, se quiserem, do governo, do momento, não é? Claro.
Pronto, era isso. Agora, finalmente, vou responder à pergunta. Vamos lá. É que realmente somos dependentes da boa vontade do Governo. Não há aqui qualquer negociação, nem sequer nós pretendemos, são preços administrativos. Agora, o que nós entendemos é que estes preços administrativos, em áreas de elevado interesse público, que é o caso da hemodiálise, não é? Nós estamos a falar, de facto, de cuidados literalmente vitais para a população, como noutros de serviços públicos, de serviços essenciais, que é o caso das águas, portanto, o Conselho Consultivo, existe já um Conselho Tarifário para a entidade reguladora do setor das águas, dos serviços das águas e de resíduos, existe um outro para o setor energético, na ERSE. Nós entendemos que devia também haver aqui um conselho tarifário. Portanto, os preços, devia haver preços de referência que deviam ser encontrados numa entidade pública independente. Eu aqui só vejo uma que já está constituída, não será preciso constituir outro, que é a entidade reguladora da saúde, e alterar o estatuto e introduzir um conselho tarifário num modelo que fosse um modelo participado, portanto que envolvesse, obviamente, o financiador, o cliente barra financiador, que neste caso é o único, que é o Ministério da Saúde, que envolvesse as organizações representantes dos prestadores, que envolvesse as ordens profissionais, porque há um impacto, tem um impacto significativo na qualidade e nas regras de segurança dos cuidados, portanto, o que é possível fazer por determinado preço. E também a própria Academia, através das faculdades de Economia e de Gestão, que estabelecesse preços de referência e mecanismos de alguma atualização extraordinária dos preços, mas também que estudasse a introdução de novas modalidades de tratamento, como o tratamento domiciliário, etc. E, portanto, é isso que advogamos. Devo dizer que em sede de federação, e que o Presidente da ANEL estava também comigo nessa reunião, que foi uma reunião terça-feira com o Estado de Estado da Saúde, apresentámos, digamos, enunciámos esta proposta. E, portanto, achámos que isto era a forma de equilibrar a relação, porque a relação contratual é desequilibrada pelo facto do único cliente ser ele a poder fixar os preços, não é? E, portanto, equilibrava a relação através de uma entidade pública independente, que, digamos que de uma forma participada portanto, estudada, que estabelecesse preços de referência. Tiveram algum feedback na hora? Não. Vai estar. Na hora não, acho que caiu um bocado de surpresa, mas pronto. Mas apesar de já termos mandado alguns documentos com esta resposta é sempre nova reunião para daqui a vamos analisar e marca-se nova reunião. Grupo de trabalho. Exato. Grupo de trabalho. Oscar Gaspar, longa experiêência também já nesta relação de prestadores de cuidados de saúde privados com o Estado, com preços também fixados, nomeadamente a ADSE, que a PHP tem grande experiência com isso. Como é que funciona esta relação? Bom dia a todas e a todos. Um cumprimento muito especial à Sociedade Portuguesa de Nefrologia, à organização do Congresso, também à Ana Dial, agradecer por esta oportunidade. Eu acho que o tema desta nossa mesa redonda é muito significativo. Qualidade, preço, sustentabilidade é um tripé essencial e que exige que as três partes se conjuguem. Eu, enfim, como estou perante profissionais de saúde, serei o único economista, tirando o Paulo, da área da economia e da gestão, permitia-me ir a 3 pontos mais da área da economia e da gestão, para não dizer também demasiadas asneiras, que pudesse ser corrigido e deixar também as partes mais importantes e conceptuais para o professor Paz Ferreira. O que é que eu queria dizer? 3 questões, digamos, conjunturais, mas que têm a ver com o problema estrutural que nós aqui temos. Primeira questão, direção executiva do SNS, esta nova realidade. Eu sou daqueles que acham que pode ter um potencial positivo no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, na sua articulação, na resposta assistencial e uma série de outras matérias. Mas tem outra componente, do meu ponto de vista, muito significativo. É que a existência de uma direção executiva do SNS poderá permitir que, finalmente, haja uma separação de competências dentro do Ministério da Saúde entre, nomeadamente, a parte do financiamento e a parte da prestação. Se quiserem, entre a CSS como agência de contratualização do Ministério da Saúde e a direção executiva do SNS enquanto prestação do SNS. E, portanto, a agência de contratualização poderá contratualizar, obviamente,
sempre com o SNS, mas depois também poderá contratualizar com o público, com o privado, com o social ou quem quer que seja. Porque qual é aqui a questão de base? A questão de base é que, conforme foi referido, nós temos em Portugal preços administrativos. Deixem passar a expressão, é um bocadinho às vezes preços de faz de conta, quer dizer, ninguém sabe exatamente como é que eles foram calculados. Esses preços administrativos não têm nenhuma relação com a estrutura de custos nem dos hospitais do SNS, nem dos outros prestadores. Enfim, não estou a dizer nada de novo, o Tribunal de Contas várias vezes identificou este problema, o Conselho de Finanças Públicas tem dito sistematicamente que é inaceitável haver preços administrativos sem nenhuma racionalidade económica. E porquê é que as questões têm continuado ano após ano e não tem havido problemas adicionais? Porque, como sabem, uma coisa é a contratualização entre a CSS e um hospital, coisa diferente são as injeções de capital que sistematicamente acabam por resolver o problema. Ou seja, eu tenho um hospital, o CHUC, para começar pelo maior, tenho um CHUC em Coimbra, tem um orçamento de 500 milhões de euros, porventura faltam lá 40 milhões à partida. Mas o problema é a questão fica resolvida porque no final do ano haverá sempre uma transferência de capital que não é verdadeiramente capital, é para financiamento operacional, portanto, funcionamento das despesas do dia-a-dia, mas que compensam em termos orçamentais. Ora, todos perceberão que isto não é vida. E porque o problema também essencial é que estes preços administrativos depois acabam por contaminar a relação com todas as partes. Porque o SNS diz, bom, se eu pago uma determinada prestação 100 euros, por exemplo, não posso pagar ao privado 110, tenho que pagar abaixo. Mas nós perguntamos, mas porquê é que paga 100 ao público? E ninguém nos sabe responder. Isto é, em algumas áreas é dramático, por exemplo, na área da oncologia, há muitos casos em que estamos a falar de tratamentos de imunoterapia que podem custar com alguma facilidade 50, 100 mil euros por doente e depois o IPO é ressarcido em 10 mil euros por parte da ACSS. Quando a ACSS sabe que está a pagar abaixo daquilo que o próprio IPO paga. Portanto, isto não faz... Já agora, Oscar, é assim que nascem as dívidas acumuladas? De alguma maneira? É isto que faz com que... E a suborçamentação que há. É isto que faz com que nós tenhamos encerrado 2021 com o maior déficit sempre do SNS, 1.100 milhões de euros. Nós estamos a executar o orçamento de 2022 que vai supostamente atingir um novo recorde, 1.200 milhões de euros, e de facto temos aqui uma dificuldade. A boa notícia é que para o próximo ano o Orçamento de Estado que está neste momento a ser avaliado na Assembleia da República propõe um aumento de 1.200 milhões de euros. Mas deixem-me confessar-vos, eu tenho aqui algumas dúvidas, porque a verdade é que na nota que foi do Ministério da Saúde para a Assembleia da República a justificar o orçamento não tem nenhuma previsão nem da conta do SNS de 2022 nem de 2023. E, portanto, eu desconfio, digamos assim, que ainda faltem ali umas centenas de milhões de euros. Relacionado com isto, ao tal tema da inflação e dos custos. Porque se os custos já são estruturalmente artificiais, esta questão ganha uma maior ainda premência em 2022 com este nível de inflação. Nós não temos apenas a inflação de 2022, já foi dito, temos, por exemplo, o impacto das despesas com o pessoal. Reparem, mesmo aquilo que são as determinações do Governo em relação ao salário mínimo tem impacto, obviamente, em toda a estrutura de custos das organizações, sejam elas públicas e sejam privadas. O aumento dos combustíveis, da eletricidade, do gás, é igual para um hospital privado ou para um hospital público. O impacto é exatamente o mesmo. O aumento do preço do oxigênio ou de outro tipo de consumos é exatamente igual no público e no privado. Ou seja, o Ministério da Saúde, o SNS, sabe exatamente o que é que estamos a falar quando nós falamos do impacto da inflação nas empresas da saúde. E é por isso que, por um lado, nós ficamos agradados com o facto, por exemplo, do Governo ter reconhecido naquele acordo que assinou entre as confederações patronais e a UGT, em que se diz lá que o Estado pondera a rever os preços regulados. Portanto, o próprio Estado percebe que na área da saúde há aqui um problema.
E o último número, portanto, o número mais recente que eu tenho é este. Portanto, o Secretário de Estado da Saúde acabou de assinar um documento sobre a contratualização para 2023, em que o aumento do valor de base do índice de case mix aumenta 13,1%. 13,1%? 13,1%. Portanto, o valor de 2023 face a 2022 é 13,1%. Portanto, suponho que isto é a assunção por parte do Governo que os custos nos hospitais do SNS aumentam 13,1%. Portanto, aquilo que nós temos chamado a atenção é que, havendo este reconhecimento interno, não pode deixar de haver aqui também um reflexo externo, seja da parte do Ministério da Saúde em relação aos convencionados, seja, a pergunta do Paulo, seja da ADSE, porque aqui o fenómeno é exatamente o mesmo. Reparem que ainda agora na passada semana o INE publicou os dados mais recentes sobre a inflação. A inflação está nos 10,1%, conforme foi referido. E depois, na análise das classes de bens, a única classe de bens que tem uma redução de preços é a saúde. Em termos nominais. Em termos nominais. É verdade. Há poucos dias estávamos a ter uma conversa com um membro do Governo que dizia, aqui está a prova que não é necessário rever os preços porque a inflação está inferior. Vamos lá ver. É exatamente o contrário. A lógica da ovelha galinha. Isso. É exatamente o contrário, quer dizer, o problema é que, de facto, o impacto neste momento na saúde não se vê porque os preços estão regulados. São regulados, portanto, é o decreto, isso não se aumenta o preço do decreto. Estamos exatamente a contraciclo, claro. Portanto, não só não há nenhum ajustamento em alta face à estrutura de custos, como ainda por cima há um esmagamento de alguns bens. Enfim, há aqui outros fenómenos, têm entrado também, felizmente, alguns genéricos e biosimilares que também fazem baixar algumas categorias de preços. Mas, no global, a questão é essa. Não há, de facto, uma flexibilidade dos preços da saúde porque eles estão regulados. Nós há dias estivemos numa conferência do Conselho Nacional do Conselho Estratégico de Saúde da CIP, e o professor Ricardo Reis, da Católica, utilizou uma imagem que nós entendemos que era muito feliz. Dizia o professor Ricardo Reis que é como se estivéssemos numa casa em que o telhado se mantém, não é? Mas o solo, portanto a base, vai todos os dias aumentando. E, portanto, nós estamos a ser comprimidos, estamos a ser apertados, porque não conseguimos repercutir nada no preço, mas temos um impacto absoluto na base. E isto, com toda a franqueza, olhando para o título da mesa redonda, põe em causa a sustentabilidade dos cuidados de saúde em Portugal. Não é possível continuarmos a fazer de conta que não percebemos que os preços aumentam e que os operadores aqui no meio podem acomodar. Alguma coisa poderão acomodar, têm acomodado. Reparem, nós já estamos na segunda quinzena de novembro, já lá vão 11 meses deste ano, já lá vão muitos meses de inflação e, portanto, já acomodámos muito, mas, com toda a franqueza, não é possível continuar a acomodar, nem muito mais, nem por muito mais tempo, e, portanto, existe aqui uma tomada de posição do Governo. Claro, doutor, nós no preço compreensivo, desde 2008, já acomodámos 18%. Sem inflação, 18%. Claro, 12,5% direto e incorporação dos serviços. E, portanto, há aqui uma componente que podemos ganhar em termos de aumentos de produtividade, em termos até de alguma redução de margens, mas lá está, o próprio Estado sabe, porque tem internamente a produção destes serviços, sabe exatamente o que é que lhe custa. Quer dizer, quando nós dizemos que a alimentação que está a subir a 10% ou que a lavandaria está a subir a 20%, os dados são exatamente iguais para o público e para o privado. Claro. E, portanto, um presidente de um hospital, um presidente de uma ARS, o presidente da CSS, sabe exatamente de que é que estamos a falar. E, portanto, não pode fazer de conta que estes custos não estão a ter impacto. Muito obrigado. Professor Eduardo Passos Ferreira, e como é que é em termos, então, como é que se encontra aqui um equilíbrio neste contexto de esmagamento, de facto, de preços? Muito obrigado. Antes de mais, muito bom dia a todos. Eu já vinha muito feliz para este encontro, porque há pessoas que muito estimo que estão a ele ligados, mas então quando cheguei e vi o belo sol do Algarve, só disse, mas porquê é que eu não fico no Algarve em vez de voltar para Lisboa? Foi uma sensação quase de chegar à primavera, enfim, embora o tema obviamente não seja dos mais alegres, mas isso é outra questão.
Eu queria cumprimentar de uma forma especial a Sociedade Portuguesa de Nefrologia, o seu presidente, a senhora presidente do Congresso, em geral o núcleo de nefrologia da Faculdade de Medicina do Porto e, claro está, a Ana Dial, pessoa do seu presidente, e do Dr. Bruno Henriques, que teve a gentileza de me confiar, de me convidar, de me desafiar para vir até aqui. É também com grande prazer que reencontrei o Dr. Oscar Gaspar, que conhecia há 20 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, quando ele exercia funções de Secretário de Estado da Saúde, justamente. Sempre me pareceu uma pessoa com um pensamento muito lúcido, muito estruturado, como podemos agora apreciar bem quando o ouvimos. E depois ainda tivemos mais umas colaborações profissionais com o meu escritório, já noutros cargos que ele exerceu. E eu acho que num país onde as pessoas são muito radicalizadas e muito defensoras de posições sem compreender as posições dos outros, acho que ela é um bom exemplo de equilíbrio, de compreensão das várias posições e de como é que elas se devem encaixar. Também volto a encontrar o Dr. Paulo Ferreira, que também há 20 anos que não via. Iniciamos uma conversa há 20 anos que ficou de ter sequência. Demorou 20 anos. Mas cá estamos. Cá estamos outra vez, não é? Podia ser pior, é sinal que estamos vivos, além de mais. Bom, como todos sabem, eu não sou um especialista de saúde, da área de saúde, nem sequer reivindico a qualidade de especialista de direito da saúde. Mas, ao longo da minha carreira, é um tema que tenho acompanhado muito. Eu sou professor da Faculdade de Direito de Lisboa e tenho do grupo de Ciências Jurídico-Económicas, de que sou decano, e que é um grupo que procura manter uma análise da realidade económica e social, enfim, no fundo, partindo de uma ideia que hoje em dia já não é relevante, mas quando comecei a trabalhar, em 1977, era bastante, que era a ideia de constituição económica, ver como é que ela se desenvolvia, como é que ela se corrigia, como é que se mantinha e tal. E no outro dia, por acaso, teve graça, estava a dizer a alguém, há muito tempo que não fazem uma revisão constitucional, de repente, rebentam granadas por todos os lados, revisões constitucionais por todos os lados, e tal, não percebi bem porquê, não sei bem o que é que há assim tão importante para rever na Constituição, ou o que é que a Constituição realmente impede que seja necessário agora alterar. Mas, enfim, pronto, se isto entretém as pessoas, antes isto que o futebol, se possam ser assim. Bom, a minha primeira aproximação séria, digamos, com estes temas de saúde foi com o ministro Correia de Campos, que me deu a honra de me convidar para preparar justamente o diploma sobre as parcerias público-privadas na área da saúde. Enfim, já passou tanto tempo que as pessoas já não se lembram disso, mas na altura era um tema extremamente divisivo e tal. Pronto, e foi muito interessante trabalhar nisto e muito interessante a reflexão que isto permitia sobre os equilíbrios necessários entre público e privado numa sociedade. Depois, enfim, a Ana Dial muitas vezes teve a generosidade também de me pedir apoio. Trabalhei para vários dos principais grupos privados da saúde, também para várias administrações regionais de saúde, enfim, provando que podemos estar em vários sítios e procurar dar a nossa contribuição de várias formas. E disto tudo, e eu diria, sobretudo, muito do que eu ouvi nas pessoas que me antecederam, nasce a minha convicção profunda que este é um caso extremo da necessidade de encontrar um equilíbrio razoável entre público e privado e que, de alguma forma, seja um modelo desejável e aplicável também entre outras áreas
apesar daquele caráter completamente específico da hemodiálise de ter um só comprador, não é? Dos prestadores da hemodiálise terem um só comprador. Como todos sabem, saiu aí há pouco tempo um estatuto do Serviço Nacional de Saúde e parece-me que as pessoas não repararam muito num dado fundamental. É que a Lei de Bases de Saúde, que salvo era 2019, previa o Serviço Nacional de Saúde exclusivamente como um conjunto de serviços públicos. Ora bem, o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde diz-nos que o Serviço Nacional de Saúde é o conjunto organizado e articulado de estabelecimentos e serviços públicos dirigidos pelo Ministério da Saúde, que efetiva a responsabilidade que cabe ao Estado na proteção da saúde e que presta a linha A, cuidados de saúde nas vertentes de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. A linha B, serviços de saúde e instrumentais à prestação de cuidados da saúde. E agora, no número 2, está a grande novidade. Os estabelecimentos e serviços prestadores de cuidados ou de serviços de saúde do setor privado e social podem integrar o Serviço Nacional de Saúde, nos termos da lei, mediante a celebração de contrato, nos limites das atividades contratada e com respeito por umas bases da segurança da lei de saúde que se calhar ainda vou lá. Ora bem, acho que este artigo 2º do Estatuto, que se conjuga, aliás, com o artigo 3º também, que reafirma esta possibilidade dos serviços privados integrarem o Serviço Nacional de Saúde, é de facto uma grande novidade. Porque na Lei de Base da Saúde, as bases 6 e 25 já admitiam a possibilidade de cooperação entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor privado, quando o Serviço Nacional de Saúde não tivesse comprovadamente capacidade para a prestação de cuidados em tempo útil. Mas essa é uma situação diferente, essa espécie de tolerância que eles também possam entrar, daquela que agora está consagrada, que é, eles fazem, a partir do momento que manifestam esta vontade, fazem parte integrante do Serviço Nacional de Saúde, eu diria, com todos os direitos e deveres com isso relacionado. E, portanto, achei uma evolução notável que eu próprio, quando saiu o Estatuto, não tinha reparado, e só agora, porque estava mais focado nesta matéria, que vi isto. Claro que a colaboração entre o Estado e o setor privado e social tem muitos pontos extremamente delicados, sobretudo porque, enfim, não é a ideia de casa onde não há pão, todos ralham e não têm razão, não é bem isso, mas a verdade é que o estado das finanças portuguesas, com os problemas todos orçamentais, enfim, o Estado esforça-se por reduzir, ou pelo menos por não aumentar os custos, e depois atira as consequências disto para cima de quem estiver. Muitos outros, incluindo nós todos e os impostos que pagamos, claro está, mas também os prestadores, os colaboradores do Estado mais diretos. Ora bem, se olharmos para a despesa com a saúde, enfim, são números que todos conhecem, mas que, se me permitem, recordo por causa do fio do meu raciocínio. A despesa corrente no Serviço Nacional de Saúde representa 98%, o que é impressionante. Significa que não há, de facto, praticamente nenhum valor para investimento. E nessa despesa corrente, 41,6% vai para as despesas com pessoal, o fornecimento e serviços externos, 37,3%, e as compras de inventário, 19,9%.
Significa isto que em 2021, com os meios complementares de terapêutica, gastaram-se 539 milhões de euros. Este ano provavelmente gastar-se-á um bocado mais. E estes aumentos fizeram-se sentir em vários setores. Na própria hemodiálise, apesar das condições mais desfavoráveis que o Estado impôs, os números subiram para 277 milhões de euros. Isto é o que se chama correr um risco fatal, estar na frente de senhores e senhoras que sabem isso tudo e estar eu a dizer números que são o pão nosso de cada dia deles. E os gastos com a hemodiálise, portanto, representaram ligeiramente mais do que 50% da despesa corrente do Serviço Nacional de Saúde, o que é um número muito impressionante. Mas é um número totalmente compreensível, porque, como já foi aqui muito sublinhado e como é do domínio público, os serviços, o Estado já há muitos anos optou por esta solução de concentrar no setor privado os tratamentos de hemodiálise. E hoje em dia só uma faixa muito residual, 7% dos doentes é que são tratados nos hospitais públicos, e esses porque são pessoas que estão internadas, que não têm condições que lhes permitam ir a um prestador especializado. Isto significa, esta opção do Estado português não é única, é muito frequente, em vários países é assim, na Itália, na Espanha, na França, e também é assim o facto do Estado pagar integralmente a hemodiálise. Ou seja, pela natureza crónica da doença, não é pensável o recurso a seguros de saúde que poderiam equilibrar e, portanto, é tudo pago pelo setor público. E, portanto, ficamos aqui numa posição em que, se me permitem os economistas, eu diria que deve ser analisada em termos de direito da concorrência, porque surge aqui um mercado muito estranho, que é aquilo que se costuma designar por uma situação de monopsonistas. Ou seja, ao contrário dos monopolistas normais, em que, digamos, os prestadores de serviços estão numa condição de impor preços por várias condições que têm que ser controladas pelas autoridades reguladoras, aqui não. Aqui é o comprador que tem o tal poder total que não é o único, não pode jogar com nenhum fator de concorrência, com nada que auxilie a formação dos preços. Professor, e como é que se resolve isso, não é? Pois, enfim, tentaria, acho que o Dr. Abel Henriques, designadamente, já apontou muito nesse sentido. Proposta. São muito adequados. E então, eu queria só dizer, não penso que se possa continuar a resolver como está a ser resolvido agora, que é conforme as disponibilidades existentes, aumenta-se ou diminui-se. Infelizmente parece que só se diminui, de aumentos não há grande notícia, nos corrijam, por favor. Verdade. E o que me espanta um pouco, eu, por exemplo, pegando no artigo 7º, 2º do Decreto-Lei número 139/213, 19 de outubro, prevê-se que, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde, podem ser estabelecidos preços inferiores aos previstos no número anterior, que é o da tabela de preços de serviços do SNS, ou estabelecida em tabela de preços específicos, sem prejuízo do disposto número 7 do artigo 4º. Ora bem, esta ideia de que o Estado pode livremente alterar os preços na vigência do contrato
ainda que venha invocar razões de interesse económico, de necessidade pública, etc., não me parece ser aceitável. Eu diria que no direito público português, designadamente no direito administrativo, há um princípio fundamental em matéria de contratação pública, que é o da exigência da manutenção do equilíbrio económico-financeiro dos contratos. E isto opõe-se radicalmente a modificações que ponham em causa a equação económica do contrato, a menos que haja outras formas de compensação, seja encontrada uma solução desse tipo. O despacho que mantém a redução de preços, em geral, produz uma modificação unilateral nos termos da relação contratual e nesse elemento essencial que é a contraprestação devida pelo ente público aos sujeitos privados, quebrando, portanto, a equação económico-financeira subjacente ao contrato. No nosso ordenamento jurídico, o Código de Contratos Públicos é totalmente contrário a isto, a esta ideia de que se possa afastar com desconsideração da posição dos agentes económicos contratantes. A modificação objetiva dos contratos públicos tem consagração nos artigos 311 a 315, e o artigo 311 define que o contrato pode ser modificado por acordo, por decisão judicial ou arbitral. Não é o caso de um despacho governamental. Além disso, ainda segundo o artigo 311, número 2, é possível a modificação unilateral por razões de interesse público, mas essas razões de interesse público estão tipificadas no próprio Código de Contratação e não me parece que consigam dar cobertura a este tipo de decisão. Com esta ideia que tem que ficar, que é, portanto, que a segurança contratual é um valor necessário, que a proposta que foi aqui apresentada, enfim, a mim me parece corretíssima. Depois, eu diria o seguinte, foram já aqui referidos estudos do Tribunal de Contas e do Conselho de Finanças Públicas, que têm elementos muito úteis, e há também um estudo bastante curioso e bastante recente ainda da Autoridade da Concorrência, que vem chamar a atenção também para uma outra coisa, que é que, para além da questão do preço, o Estado pode fazer mais algumas coisas para melhorar a satisfação pública com o serviço de hemodiálise. Satisfação pública que, por todos os dados que são conhecidos, é, aliás, grande. Em geral, não há protestos, não há reclamações. Pelo contrário, há a sensação que o serviço da hemodiálise em Portugal é extremamente cuidadoso. E, portanto, esse relatório da Autoridade da Concorrência, fair play, com a concorrência todos ganhamos, análise às condições de concorrência na prestação de cuidados de hemodiálise em Portugal, é também um elemento a ter em conta quando se tentar fazer esta fixação de um modelo que tem que responder a, enfim, os problemas são tantos, por exemplo, uma questão muito importante é, por exemplo, a questão da distribuição geográfica da hemodiálise. Onde é que há centros de hemodiálise, onde é que não há. Tudo isto tem que ser pensado em conjunto e é óbvio que não se pode pedir a serviços, a empresas privadas que se instalem nas zonas desertificadas, que infelizmente este país está tão cheio. Mas, enfim, pela minha parte, gostava de dizer que era bom que se conseguisse um equilíbrio justo. Bom, todos os equilíbrios são justos. Claro. Obrigado. E há aqui muitas pistas, deixam-nos aí muitas pistas. Jaime Tavares, e só mesmo comentários breves, finais, temos que ir falar do prémio ainda.
Pois, salientar o caráter de... Primeiro, a Anadial tem-se tentado posicionar nos largos últimos anos como parceiro do Ministério da Saúde para tentar resolver estes problemas com que nos confrontamos, e gostaríamos de continuar a tentar manter esta posição. É preciso, para dançar o tango, é preciso duas pessoas. Claro. E naturalmente que a tutela não... Há aqui volto a frisar, uma inércia legislativa que é absolutamente assustadora. Em segundo lugar, nós somos estritamente complementares do Serviço Nacional de Saúde. Nós fazemos parte do Serviço Nacional de Saúde. Nós só tratamos os doentes que o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade para tratar, e é assim de acordo com a legislação existente. Para nós recebermos um doente nas nossas clínicas, é preciso que os serviços de nefrologia hospitalares declarem que não têm capacidade para que ele seja tratado lá. Em terceiro lugar, esta questão do esmagamento dos preços é, de facto, é impossível a manutenção deste quadro. Esta proposta que o Dr. Abel Bruno Henriques teve a ousadia de apresentar parece-me excelente, mas antes disto seria fundamental haver uma correção, porque nós estamos, de facto, como parece ser evidente para correção todos... do passado. Uma correção do passado, como parece ser evidente para todos, a situação é, eu diria que insustentável, a manutenção deste quadro. Obrigado, Abel. Bruno Henriques, também, o comentário final? Não, E estes caminhos também abertos aqui para o professor Passos Ferreira. Eu acho que está tudo dito. O professor Passos Ferreira, como sempre, com o brilhante tribuno que é, portanto, ter uma visão muito lúcida e um pouco mais afastada. Portanto, às vezes é importante um overview, digamos, com uma lente maior. Eu penso que não há um outro caminho. Quer dizer, nós não vamos aqui lá ver uma coisa. A questão dos preços é sempre possível. Quando a entidade fixa o preço e tem interesse nisso, ou tem dificuldades orçamentais ou outro nível, pode ser, até a zero pode sempre baixar o preço. Não é? Agora, isso não vai deixar de ter repercussões no nível dos cuidados de saúde praticados, e a diálise em Portugal tem, de facto, como sabemos, imensa qualidade. Aqui também gostaria só de me justificar aqui um ponto. Pergunta-se às vezes, também vocês estão a dizer isso, o preço não serve, etc. Tem uma saída, anuncia um contrato. Anuncia um contrato, olha, por este preço já não me interessa. E depois, portanto, há muito esta visão simplista. Mas, quer dizer, há duas simples razões também para dizer que isso não é possível. Não é? A primeira é, desde logo, porque a hemodiálise tem, de facto, investimentos iniciais e de percurso muito avultados e, portanto, do ponto de vista económico, isso não é possível fazer de um momento para o outro, por uma razão até muito simples, que resume um pouco do que dissemos. Que não há outro mercado. Quer dizer, não há outra pessoa, outra instituição para que se possa utilizar aqueles equipamentos e aquelas instalações para fazer outro contrato, porque não há. Não há ADSE, não há seguros, não há particulares, porque é uma doença crónica terminal e, portanto, o SNS inicia tudo. Portanto, essa é a razão. A outra razão, que é uma razão, e essa é a razão cimeira, e, portanto, é muito mais importante, é que, de facto, os cuidados prestados são literalmente vitais. E, portanto... Se fizessem isso, condenavam à morte. Exatamente. E o Estado não tem capacidade de substituir esta rede. Portanto, há aqui uma inevitabilidade, há aqui... Querido, do ponto de vista político... Vocês estão presos há aqui, ao contrário do que se diz, uma captura ao contrário. Ou seja, as empresas estão capturadas, não conseguem sair deste nó górdio, não é? Claro. Oscar Gaspar, também. Conclusões finais? Bem, eu não resisto a dizer que o professor Passos Ferreira, com muita elegância e até simpatia, não disse que entre a Lei de Bases da Saúde, que foi a última lei a ser aprovada numa legislatura, e depois o Estatuto do SNS, decorreu uma coisa que foi o fim da geringonça. E pronto, vale o que vale, mas há aqui uma alteração política da maior importância. Duas notas. Uma, já foi referido na intervenção inicial, mas queria só dizer uma palavra sobre a questão do licenciamento. Aquilo que se passa no licenciamento é grave. Nós temos, de facto, diplomas que são assaz complexos. Toda a gente reconhece, a começar pelo próprio Estado, que não estão em condições de ser aplicados naqueles termos. Estamos em processo de revisão dessas portarias, são pelo menos 13 ou 14 portarias.
A boa notícia da parte do novo Ministro da Saúde é que ele verbalizou que é favorável ao princípio simplex e, portanto, aquilo que puder ser feito no sentido de simplificar as regras e, portanto, olharmos mais para o resultado do que para o processo e para as pequenas tecnicalidades das especialidades, tanto melhor. Vamos ver o que é que daí resulta, mas, da nossa perspectiva, era muito importante que se acabasse com alguns custos de contexto que penalizam todos, são muito graves em termos financeiros e não ajudam nada nem à qualidade nem à segurança da prestação de cuidados de saúde. A segunda nota sobre esta questão dos custos e da relação financeira. Conforme o professor Paz Ferreira muito bem clarificou, o princípio do equilíbrio contratual é aqui muito relevante. E a entidade reguladora da saúde, pelos estatutos, tem missão de assegurar o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e tem também a missão de salvaguardar que haja, que as convenções atinjam esse equilíbrio contratual. E, portanto, eu sou daqueles que defendem acerrimamente a entidade reguladora, acho que faz todo sentido que ela exista e que funcione bem, e as minhas críticas é no sentido de eu entender que muitas vezes fica aquém daquilo que poderia e deveria, pelos seus estatutos, atuar. E, portanto, insto a que a entidade reguladora assuma plenamente as suas competências, olhe para as convenções e perceba que as convenções, à data de 22, não são suscetíveis de atingir esse equilíbrio. Só uma... Peço desculpa, já se pronunciou em 2017. Sim, mas em termos genéricos, sim, não sim, em termos concretos de dizer ao Estado, revejam, por favor, os termos das convenções. Porque, como foi dito, nós estamos a trabalhar num ambiente monopsonista, mas, por exemplo, no caso concreto da ADSE, o que se passa é que, de facto, enfim, os beneficiários da ADSE sabem-no. A consequência inevitável das tabelas não estarem minimamente atualizadas é que, a par e passo, tem havido o que se chama desconvenções. Portanto, saídas quer de alguns hospitais como de médicos. E o que é que isto representa? Representa menos acesso, aumento de custos para os cidadãos, e isso é algo que é um retrocesso em relação àquilo que tínhamos e também urge retificar. Muito bem. Professor, num minuto mesmo, o que é que aconselhava aqui, já ultrapassámos o tempo largamente, o que é que aconselhava aqui a Anadial a fazer para dar o pontapé de saída nisto, num minuto? Bem, é um pouco assustador ter na frente um placar que diz 00000, o tempo da sessão terminou. Repare, eu não tenho muito mais a dizer, a não ser manifestar de facto a minha satisfação e dar conta do que aprendi. O que foi excelente quando se chega a uma sessão e se aprende, e portanto acho que esta foi extremamente... Então imagino eu, aprendem todas. Muito obrigado. Antes de terminar este painel, deixem-me falar, chegou a altura de falarmos do prémio científico atribuído pela Anadial em parceria com a Sociedade Portuguesa de Nefrologia. Trata-se de um galardão com o maior valor pecuniário nesta área da nefrologia, que distingue o melhor trabalho candidato no campo da epidemiologia e da prevenção da doença renal crónica. Para a edição deste ano foram recebidos 3 trabalhos originais. O júri deste prémio, a Anadial SPN, foi presidido pelo Dr. Pedro Ponce, integrou os Drs. Fernando Macário, João Frazão, Alfredo Loureiro, que foram indicados estes pela direção da Anadial. A professora Luísa Lobato, a doutora Patrícia Branco e o doutor Mário Raimundo foram indicados pela Sociedade Portuguesa de Nefrologia, e o vencedor deste trabalho é o doutor Bernardo Marques da Silva e colaboradores e equipa do Centro Hospitalar Lisboa Norte. Ele vem aqui receber o prémio e ele vai ser entregue agora pelo professor Edgar Almeida, presidente da SPN, e pelo Jaime Tavares, que já está aqui. Portanto, são 2 minutos. Vai ser entregue o prémio e o Bernardo vai-nos explicar em que é que consiste o trabalho em 2 minutos. Por favor. Aproveitávamos para, antes de felicitá-lo, naturalmente, e o professor Edgar, dar-lhe aqui Parabéns. Uma coisinha e naturalmente espero que sim, que esteja aqui. Muitos parabéns. Obrigado.
Bom dia. Antes de mais, agradecer à Ana Dial e à SPN por promoverem este prémio. É com muita honra que eu, em nome desta equipa, o recebo. Em segundo lugar, agradecer a todos os elementos da equipa de investigação, ao José Charreu, à Inês Duarte, à Cristina Otrelo e à mentora desta ideia, a Joana Gameiro, por desenvolverem este trabalho comigo. E não podia também deixar de agradecer ao Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte por permitir que este e outros trabalhos de investigação com muito valor sejam lá desenvolvidos, com o principal intuito de melhorar a qualidade de vida dos doentes com DRC. Este trabalho visou validar na população portuguesa uma fórmula que estima o risco de um doente renal crónico necessitar de terapêutica substitutiva da função renal e esperamos que com esta ferramenta disponível para todos os médicos em Portugal possamos melhorar a qualidade de vida destes doentes e assim planear melhor o seu tratamento e adequar os cuidados prestados. Obrigado e excelente congresso para todos. Obrigado. Parabéns.